Aquela Isabela foi uma coisa que é interessante e é muito bem isso. A gente não tem burnout quando a gente não gosta do que a gente faz. Você não vai ver uma pessoa que trabalha, termina o serviço dela às 6 da tarde e tá pé da vida com o trabalho dela, ela não vai levar trabalho para casa, ela não vai estudar alguma coisa a mais, ela não vai ter tanto burnout. Ela não se sobrecarrega ela vai tanto. ter raiva, ela vai ter angústia, ela vai ter dor de estômago, mas o burnout mesmo, a fadiga hormonal pelo excesso do foco e da atenção, ela não vai ter. Então quem gosta muito do que faz, quem faz aquilo com muito prazer, geralmente são os candidatos a terem esse tipo de fadiga e de burnout. Legal. Porque fazem demais. Isso. Não tem tempo de descanso, não tem tempo de se recarregar as baterias. Então este paciente, ele é um paciente que chega assim, a esposa, os filhos, alguém próximo, olha, ele bugou, né? Ele agora apagou. Ele já não consegue mais raciocinar direito, ele começou a chorar, ele não quer sair de casa. Ou seja, ele chegou no estado de cansaço, de uma fadiga aí. E interessante que assim, né? Já que nós estamos viajando, como é que o pessoal motiva um cara desse? Você tem tudo que você quer, olha o que você já fez, entendeu? Como se o burnout fosse uma ingratidão, entendeu? E não é um cansaço, entendeu? É um cansaço. Caramba, que legal. Eu nunca pensei nesse aspecto. Então, por gostar tanto, a pessoa coloca um foco ali demasiado e não consegue ter esse momento para recarregar. Mas é um negócio que, assim, uma dúvida mesmo. Eu consigo corrigir, me recuperar e depois eu tenho probabilidade de voltar a ter o burnout? Ou não? Ele é algo que eu vou ter que... Tipo uma depressão que eu vou ter que trabalhar sempre para não voltar ao estágio atual. Como é que é? Vamos lá. Tá? Vamos pensar assim, quais são os estágios para você chegar no burnout, tá? Quais são os estágios que a gente fala de um hiperuso da sua glândula adrenal? A glândula adrenal, ela produz uma série de hormônios, ela está ali situada um pouco acima do rim. 3 glândulas comandam muito nosso ritmo biológico circadiano. Tireoide, pâncreas e adrenal, tá? É esse eixo, esses 3 eixos comandam os nossos hormônios sexuais. Então vamos falar um pouco da adrenal. Então digamos que você, antes de mais nada, a gente entende que a gente somos homo sapiens, somos seres humanos pensantes, mas nossa mente, ela é acoplada na biologia de um mamífero, tá? Então Perfeito. Vamos dizer que a gente se depara com um perigo, com um leão, e um leão olha para mim, e naquele momento a gente começa a desencadear os nossos mecanismos de fuga e luta, a gente vai correr, a gente vai fugir, a gente vai lutar, a gente vai fazer alguma coisa, e ninguém fica tanto tempo assim de olho no leão, ou você corre ou você morre. Sim, certo? Perfeito. Então, na primeira fase, a gente tem uma hiperativação de adrenal. A gente consegue trabalhar muito, a gente não precisa comer tanto, o nosso sono é mais reduzido, mas a produtividade se mantém. Então tem pessoas que estão nessa fase há anos e se gabam por isso, entendeu? Sim. E chega lá e fala, não preciso comer, não preciso correr, blá, 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 e não preciso dormir, eu não preciso de férias. Eu vivi Sou uma máquina, né? Eu vivi num período desse por muitos anos da minha vida. Sim. Me orgulhava de trabalhar todos os sábados, me orgulhava de minhas férias ser muito reduzida. E a gente não só é induzido, como a gente é parabenizado quando faz isso. Nossa, olha o fulano, trabalha tão bem. Performance, né? O cara né? Uma máquina, né? E a gente pode viver nesse período muito tempo, tá? Tem pessoas que ficam dias, meses, mas tem gente que fica muito tempo. Uma fase 2, quando você já começa a dar sinais que a glândula começa a entrar em estado de um cansaço, né? A gente evita atualmente às vezes falar em fadiga, porque, né? Mas é um estado onde ela não consegue manter a demanda hormonal da adrenal. A gente tem o que a gente chama de fase 2. A gente tem uma hiperativação de manhã e ela vai descendo a atividade à tarde. A gente consegue monitorar isso fazendo exame de cortisol. Mas o cortisol tem que ser o cortisol salivar, não adianta fazer salivar o sangue, tá? Porque o cortisol sangue, ele mede o pool do dia inteiro, então tem que ser na saliva de hora em hora, cedo, tarde à noite. A fase 2, então, é aquela pessoa que chega assim e fala assim, nossa, eu acordo pilhado, hoje o dia vai ser fantástico. E depois chega à noite, depois da noite a energia tá caindo, eu tô acabado, 6 da tarde eu tô acabado. Então ela acorda de manhã, achando que ela vai trabalhar e vai no happy hour, tá? E chega 4 da tarde, ela não quer fazer mais nada. Como se fosse um animal, e a glândula adrenal, ela comandaria mecanismos de caça. Então é como se fosse um animal que no primeiro momento sai para caçar, tá muito focado, ele quer pegar a caça e depois de um tempo que ele não pega, ele começa a fazer assim, a maior parte da nossa caça está no período da manhã. Vamos concentrar nossa energia de manhã. Não consegui caçar, não comemorei, não fiquei feliz, não sobrevivi, me desliga de tarde. Caramba, que legal. Quando isso continua, quando esse processo continua indo adiante e eu não consigo fazer o quê? Caçar, ter a concretude do meu trabalho, comemorar e descansar, a gente parte para uma fase 3 da coisa, onde a gente tem uma ativação de manhã ruim, a pessoa não consegue sair da cama com jeito, tem que tomar litros e litros de café, e chega à noite eu tô desperto, eu não consigo dormir. Eu fico o dia inteiro pensando na hora que eu vou dormir, quando chega à noite eu não durmo por nada. O seu organismo tá pensando assim, vamos tentar caçar os bichinhos da noite.
noite. E aí talvez que venha insônia Insônia, sono picado. Se você acordar uma vez à noite para fazer um pipizinho, lá vai. Mas se você acordando mais que 2, 3 vezes, se isso continua, se você continua tentando sair para caçar e não caçando, você entra na fase 4, que é a prostração total, né? Que a sua energia cai durante todo momento, cedo, tarde à noite. Você entra numa falência dessa situação adrenal e você entra num cansaço, como se você, o mamífero, quisesse deitar e esperar quando, sei lá, vem as novas zebras aí na savana. E se isso continua mais um pouco, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente vai para as alterações do estado do humor, angústia, ansiedade, melancolia, tristeza, depressão. Certo? Isso que eu ia perguntar mesmo, porque isso geraria já, né? Ou a gente vai para as crises de pânico. Então, eu tô lá deitado, ou estou num lugar trabalhando, de repente a adrenal dá uma acordada e de uma vez ela joga adrenalina, taquicardia, vontade de morrer, vontade de fugir. É como se você tivesse um animal ferido que precisava sair dali de qualquer jeito. Entendi. Nesta fase, tanto nas crises de pânico quanto na alteração do estado do humor, a gente já tá num burnout, a gente tá no estado de fadiga, né? Porque aí vem a parte psicológica também, não vem? Tipo assim, talvez a autocobrança de, tipo, a mente falando, produz, e o corpo, tipo, você não consegue produzir mais, entendeu? É aquela frustração, né, do atleta que às vezes chega e ele fala assim, mas no ano passado eu corri tal prova e fiz tanto de tempo e agora não consigo mais, né? Perfeito. Fala, tá bom, então você vai diminuir um pouco do treino, a gente vai repor tuas vitaminas, colocar teus hormônios no lugar, vamos acertar a sua alimentação e em pouco tempo ele consegue resultado de novo, entendeu? Não é treinando mais muitas das vezes. Não é um esforço aquele de desgastar, né? E aí, aquela questão de ajuste. Fazendo essa analogia, mas agora eu não consigo produzir o que eu produzi, então eu vou trabalhar mais horas. Uma outra forma de se entender, imagina que você tem um cavalo de raça. E aquele cavalo de raça, todo domingo, ele ganha um grande prêmio. E você tem a felicidade. Todo domingo você vai lá, ele corre e você ganha o prêmio dele. E aí você começa a ficar um pouco mais ambicioso, o pessoal começa a falar, mas seu cavalo é muito bom, põe ele pra correr também quarta-feira. E agora ele corre quarta e corre domingo. Aí depois você aumenta, ele corre segunda, quarta e domingo. Aí depois ele corre segunda, terça, quarta, domingo. Já não ganhou terça, já não ganha todo domingo. Só que você acostumou a ter aquela produtividade, então você põe pra correr sexta-feira também. Aí chega uma hora que já não ganha segunda, não ganha terça, quarta não ganha, quinta machuca e já não ganha mais nada e você faz o quê? Você bate no cavalo, você judia do animal, mas o animal, ele tá acima do limite, ele não tem um período de recuperação. Perfeito. A nossa mente é assim também. Nós temos um período que a gente aprende e tem que ter um período de um deload pra gente poder recuperar e pra gente poder interiorizar, né, de aprofundar essas situações aprendidas, né? A grande dificuldade é essa, ter sabedoria em peraí, vou me cuidar um pouco. Até que ponto vai, né? Então, assim, você tá trazendo vários pontos aqui que a minha experiência com os empresários que pegam, que às vezes a pessoa, como você falou em alguns exemplos aqui, né? O cara, ou ele é o decisor, ou tá num momento específico, e aí aquela fala na cabeça, né? Tem que fazer, não pode deixar pra depois, e aí vai acumulando onde chega nesses níveis mais elevados, né?